Olá pessoal, meu nome é Franciele, sou enfermeira de formação, tenho pós-graduação em enfermagem hospitalar e MBA em gestão de saúde e hoje eu tenho a honra de atuar como gestora no Multi-Hospital, que é um complexo hospitalar incrível aqui de Florianópolis. Mas para chegar até aqui não foi uma jornada fácil, né? Foram muitos sacrifícios, foram muitas noites acordada, estudando, varando as madrugadas, muitos apertos financeiros, muitas necessidades pessoais. Então, chegar até aqui foi um processo bastante desafiador. Mas hoje eu tenho a honra de estar compartilhando com vocês esse momento tão especial da minha vida. Como muitos sabem, eu sou de Divisópolis, venho de uma família muito humilde, mas com grandes sonhos. Essa foi a minha base. E uma outra base muito importante na minha vida foi, sem dúvida alguma, a escola que me deu a minha primeira formação, que é a Escola Estadual Alberto Vicente Pereira, onde eu tive a honra e o prazer de conhecer professores incríveis que nos ensinaram muito mais do que as matérias de geografia, matemática, português, enfim. Eles nos ensinaram a ter princípios, nos ensinaram sobre a importância de se conviver com pessoas que nos inspiram, o respeito, a moral. A escola que deu essa base tão forte para que eu chegasse até hoje, para que eu chegasse aqui com todo esse aparato, com toda essa base tão fortalecida que eu tenho hoje. Então vocês sintam-se privilegiados por ter uma escola com tamanho compromisso, com professores que se sacrificam diariamente para que vocês possam ter o melhor, que vocês possam ter um ensino de qualidade, para que vocês possam ter muito mais do que a gente aprende nas escolas normais. E eu posso dizer com propriedade que nós somos mesmo privilegiados por ter professores profissionais tão incríveis, por ter uma escola tão dedicada como a que nós tivemos. Eu tenho várias lembranças maravilhosas da época que eu estive aí. Aquela pela de arame, que era o nosso ponto de encontro na hora do recreio, aquela cantina onde todo mundo corria para se encontrar, para compartilhar momentos, sentado no banco da praça quando terminava os horários da escola. Então são muitas as lembranças maravilhosas que eu tenho dessa escola. E hoje o meu recado para vocês é que vocês se dediquem, aproveitem ao máximo a escola que vocês têm, aproveitem ao máximo os colegas, os professores, porque o céu é o limite. Assim como tem sido para mim, não tenho dúvida que será também para vocês. Forte abraço! Olá a todos, eu sou Mariana Figueiredo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, estar podendo compartilhar com vocês uma das coisas que eu mais amo, que é a minha profissão. Na verdade, não foi um convite, eu fui meio que obrigada pelo meu pai. Sou filha do professor Flávio e é um privilégio voltar aí nessa escola onde eu me formei, onde fiz amigos, para compartilhar um pouquinho da minha jornada e daquilo que uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a odontologia. Então, como eu falei, eu sou dentista, também sou professora tanto da graduação quanto da pós-graduação, e a duração do meu curso são de 10 semestres, então eu passo 5 anos, eu passei estudando odontologia, o curso ele é integral, então até o segundo semestre eu tinha contato com as especialidades e as disciplinas que a gente fala que são da área básica, comum, fisiologia, anatomia, onde a gente vai ver, por exemplo, como que o corpo humano funciona, o que constitui ali, os tecidos, como que um organismo, um corpo, ele vai reagir a um medicamento. Então essas áreas comuns de toda a área da saúde, elas são dadas ali durante os 3 primeiros semestres. E aí depois a gente passa a ter atuação, e atender na pré-clínica, que é como se fosse um simulado ali, simulação de paciente. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo via rede social, que eu mostro mais ou menos como funciona, até porque é a área que hoje eu trabalho como professora. E a gente passa a atender também paciente, óbvio que feito um treinamento prévio para isso. Existiram, naquela época, alguns critérios que me ajudaram a selecionar a minha escolha profissional. Dentre esses critérios está meu pai aí. Eu queria muito ser arquiteta, eu gosto muito de arte, de literatura. Mas minha irmã, que vai aparecer para vocês, ela tinha entrado lá na UESB por meio do vestibular tradicional. Eu também tinha entrado na universidade por outros meios, mas minha nota do Enem, ela dava para eu escolher mais opções, e aí acabou que eu fui fazer odonto, não fazia ideia de como funcionava o curso, não tinha ninguém próximo ali para perguntar mais ou menos como que funcionava.
No que diz respeito aos pontos positivos da profissão, eu sou até suspeita para falar, mas existem alguns deles. A primeira é a questão salarial mesmo, é uma das áreas que paga bem assim no mercado de trabalho. A gente tem muitas áreas de atuação, então a odontologia é um universo, né? Eu acho que a maioria das pessoas elas não fazem ideia do quanto a profissão ela é ampla. E a outra questão é a possibilidade de transformar histórias, de conhecer pessoas, de fazer amizades, de poder ouvir e entender cada paciente que chega até nós. Então eu amo muito isso, a possibilidade que eu tenho de transformar a vida das pessoas, né, as histórias, os sorrisos. Então isso para mim é muito importante. No que diz respeito aos pontos negativos, eu vou falar a mesma coisa que minha irmã falou. Para mim, hoje, existem 2 pontos negativos assim na profissão. A primeira delas é que o mercado, e isso não é só para odonto, porque eu converso com outras pessoas também de outras áreas, ele é muito seletivo. Então eu passei além dos 5 anos, mas aí ao todo quase 11 anos estudando para estar onde eu tô hoje. Então é um caminho que não para. Agora é sábado à tarde, daqui a pouco, quando eu parar de gravar esse vídeo, eu vou ter que ler, vou ter que estudar, assistir aula, preparar a aula. Então tem esse ponto aí. E outra questão também é em relação à carga horária. Hoje eu trabalho em média 15 horas por dia na clínica, né? Dando aula também. Então, óbvio, né, que a longo prazo eu me formei recente, isso não vai ser sustentável, mas eu acho que é um dos pontos negativos que a gente tem. Outro ponto negativo também que as pessoas falam muito em relação ao odonto é ser uma profissão muito cara. Mas na época, isso para os meus pais não pesaram muito, porque eu fiz universidade pública, mas provavelmente para quem for entrar em uma faculdade privada tem essa questão também. No que diz respeito ao dia a dia da minha profissão, eu amo o fato dela ser muito dinâmica. Então eu atendo em vários lugares, né? Desde a pré-clínica, onde eu tô lá com os alunos ensinando os manequins, que a gente fala que são os bobs, né? Os bonecos, até locais em campo. Por exemplo, a gente atende e faz atendimentos em locais, em escolas, em asilos, em locais que não tem muita infraestrutura ali para atendimento. Então existem hoje em dia várias técnicas que não necessariamente precisam daquele motorzinho ali para atender. Então eu gosto muito disso. Tem dias que eu tô em 4, 5 lugares diferentes, fazendo procedimentos diferentes, conversando com pessoas diferentes, e isso é uma das coisas que eu mais gosto em relação à minha profissão. Hoje eu trabalho basicamente com 2 áreas dentro da odontologia, que é a dentística, que é a área que eu reabilito mesmo os pacientes que tiveram cárie ou qualquer outro tipo de lesão, né, que a gente fala, e trabalho também com cirurgia. Então, na parte de cirurgia oral menor, a gente faz, por exemplo, biópsia de paciente que está com suspeita de câncer, a gente faz cirurgia de freio, que é quando o paciente tem a linguinha presa. Então, é bem ampla. Faz aumento de coroa, que é quando a gengiva do paciente é curtinha, né, o dente curto. Então, tem essa possibilidade aí, mas existem muitas outras áreas. Acabou que por eu me especializar, eu fui trabalhar nessas aí, que são as que eu mais atuo. No que diz respeito ao conselho, que é uma das últimas perguntas aqui que eu daria para vocês, para vocês aproveitarem esse período. Eu acho que quando a gente é jovem, e eu me coloco nesse lugar também, a gente não tem muita noção do quanto que o tempo ele passa rápido, e é muito legal poder olhar para trás assim na nossa vida, né, e ver que a gente fez boas escolhas, que a gente aproveitou o tempo para fazer do mundo um lugar melhor, e também para nos tornar pessoas melhores. Então estudem, aproveitem as oportunidades que elas vêm na vida da gente. A educação, eu sempre... Oi, gente! Queria agradecer pelo convite, recebi algumas perguntas aqui e a gente vai conversar sobre elas atualmente. Meu nome é Ana Flávia, eu sou filha do professor Flávio da Dilma, sou ex-aluna da Escola Estadual, e eu sou farmacêutica e sou professora também da Faculdade de Farmácia aqui da Universidade Federal da Bahia. A duração do curso de farmácia é mais ou menos ali 5 anos, então a gente passa 5 anos estudando. Perguntaram pra mim quais foram os critérios que definiram minha escolha profissional. Eu sempre soube que eu queria fazer algum curso na área de saúde,
Mas a área de saúde é muito ampla, né? E aí eu fiquei em dúvida sobre o que eu ia fazer, mas algumas coisas foram importantes para eu tomar a decisão de fazer farmácia. A primeira era porque o farmacêutico tinha muitas áreas de atuação. Então isso, aos meus olhos, favorecia eu entrar no mercado de trabalho. A segunda foi o piso salarial, que a gente já tinha estabelecido na época. A terceira também foi a questão das possibilidades de trabalhar com pesquisa. Eu queria trabalhar como pesquisadora também, então eu vi que era uma área bem promissora no que significava a pesquisa. E a última, mais importante, eu queria trabalhar com pessoas. Então foi a coisa assim que me ajudou a definir que eu iria fazer farmácia. O meu ingresso na época para a faculdade foi através do vestibular tradicional. Então eu fiz vestibular, na época eu fiz Enem também, mas na UESB, onde eu me formei, eu entrei pelo vestibular tradicional. Perguntaram também quais são os pontos positivos e negativos da profissão. Como ponto positivo, eu elenco a possibilidade da gente acompanhar pacientes em momentos tão difíceis, de chegar junto ali com o paciente, com o familiar, mostrar para eles que eles não estão sozinhos, que a gente vai cuidar deles naquele momento ali difícil. A possibilidade também de muitas vezes eu sou um dos primeiros profissionais que vão estar ali em contato com esse paciente depois de um diagnóstico difícil, de orientar, de mudar desfechos em saúde, né, através do medicamento. E então eu vejo isso como grandes fatores positivos. Como professor, para mim o que mais me emociona é ver o que os meus alunos estão aprendendo. Então fazer parte da formação deles, poder de alguma forma mostrar caminhos possíveis dentro da nossa profissão e da nossa jornada ali durante a faculdade é muito importante. Como ponto negativo, minha carga horária de trabalho atualmente é uma das coisas que mais me deixa assim cansada. A gente trabalha muito como profissional de saúde e de forma geral eu trabalho mais ou menos ali 12 horas por dia, então é uma das coisas que acaba sendo um ponto negativo da profissão. Pediram para mim para eu compartilhar um pouquinho do meu dia a dia na profissão. Como professora, eu trabalho com os alunos nos campos de estágio, então eu vou visitá-los, a gente discute os casos, ajudo ali eles a orientarem os pacientes. É uma coisa bem dinâmica, eles estão aprendendo a ser profissionais farmacêuticos, então eu estou ali do lado deles. Eu também sou professora de disciplina prática e teórica. Na prática, a gente trabalha fazendo experimentos no laboratório. Então os alunos eles estão ali, eu acompanho eles, oriento como deve ser feito. E na aula teórica tem a aula expositiva, que eu sou responsável por facilitar esse conhecimento em relação às disciplinas que eu dou aula. Meu trabalho no hospital é um trabalho mais dinâmico. Eu dou plantão de 12 horas, então ali eu chego mais ou menos umas 6 e pouca, a gente troca o plantão, né, com o colega que estava no noite anterior, ele passa quais são as demandas do dia, o que a gente precisa ficar atento para os pacientes que estão ali internados, e aí depois eu vou acompanhar meus pacientes. Tem vários farmacêuticos no hospital, cada um tem um número de pacientes definidos, e aí a gente acompanha, olha as prescrições, eu avalio para ver se está tudo certinho, se precisa incluir algum outro medicamento. E aí depois dessa parte que eu avalio a prescrição, o medicamento ele vai ser liberado para o paciente e aí eu subo para poder fazer a visita para os pacientes, ver se eles estão tendo algum problema, alguma queixa, eles estão minimamente estáveis, se precisa incluir ou excluir algum medicamento que eles estão sendo utilizando ali durante a internação. Depois eu vou para a reunião multidisciplinar, que tem vários profissionais de saúde, a gente discute os casos, vê o que precisa ajustar. Eu chego e depois eu tenho que evoluir, né, no prontuário, registrar tudo aquilo, as condutas, registrar como o paciente está naquele dia. E aí à tarde, geralmente eu vou para o ambulatório. O ambulatório a gente tem um consultório que recebe os pacientes com um diagnóstico recente, recebe os familiares, orienta como deve ser feito, orienta sobre a doença de base, quais são os cuidados que ele precisa ter, quais são os efeitos que ele pode ter ali com a inserção daquele novo tratamento. A gente recebe também pacientes em abandono de tratamento, que são pacientes que já têm o diagnóstico, já fizeram um tratamento medicamentoso alguma vez na vida, então nós orientamos esse paciente sobre a importância de dar continuidade, recebemos e acolhemos para entender quais foram os fatores que levaram ele ao abandono, e a gente conversa bastante, orienta ele sobre como deve ser feito o tratamento, e depois a gente documenta tudo também em evolução no prontuário, para os outros profissionais de saúde estarem cientes das nossas condutas.
Se eu pudesse dar um conselho para vocês, gente, eu reforçaria a importância da educação. Reforçaria a importância de vocês se dedicarem aos estudos, a se dedicarem a se tornarem bons profissionais, pessoas humanas também, que isso é extremamente importante. Talvez vocês não se vejam, né, tendo condições de sair daí para estudar. Eu e minha irmã, a gente não tinha opção também meus pais não tinham condições de pagar a faculdade pra gente, nós nos dedicamos ao máximo para poder entrar na universidade pública, e isso foi extremamente importante pra gente conseguir ter nossas coisinhas hoje, ser boas profissionais. Então, queria estimular vocês a se dedicarem aos estudos. Desejo muito sucesso na formação de vocês. Quem sabe um dia me torno professoras de vocês, e eu espero que vocês sejam muito felizes nas escolhas que vocês fizerem. Me coloco à disposição também para esclarecer alguma coisa sobre o curso de farmácia. Qualquer coisa pode entrar em contato com meu pai ou nas minhas redes sociais. Um beijão. Obrigada, gente. Boa tarde. Hoje iremos fazer uma entrevista com os policiais com o intuito de conhecer melhor um pouco as profissões. Qual o seu nome? Meu nome é Jackson dos Santos Oliveira. Qual a sua profissão? Sou policial militar. Qual a duração do seu curso? O curso de formação nosso, na época, durou 10 meses, em Governador Valadares. Quais critérios definiram sua escolha profissional? Na época, eu fiz uma pesquisa e dos concursos para quem tem um nível médio, ensino médio, que é o meu caso, com a renda melhor, era o policial militar. Aí eu fiz o concurso para polícia militar. Qual a forma de ingressar na Polícia Militar? A forma de ingresso na Polícia Militar é o concurso público, que tem a etapa com a prova, depois tem exames médicos, exame psicológico e uma prova de atividade física. Quais os pontos positivos e negativos dessa profissão? O ponto positivo é a questão de folga, no meu entendimento. Igual a gente trabalha um dia e folga o outro. Mas a desvantagem é que você não tem esse negócio de feriado final de semana. Se o seu dia de trabalhar caiu no feriado ou caiu no domingo, você vai ter que trabalhar da mesma forma. E também é uma profissão que leva muita desvantagem na questão que não pode estar errando. Se você errar, você vira alvo para a sociedade de críticas já querendo crucificar o militar por causa daquela atitude que ele errou. Fale um pouco do seu dia a dia na sua profissão. Dia a dia a gente está fazendo faturamento, está zelando aí pela sociedade, olhando as questões de atitude suspeita, está evitando roubos, está evitando situações que tragam desconforto para a sociedade também, que é a questão de perturbação do sossego, com som automotivo, atendendo as denúncias de Maria da Penha e outras situações mais. Qual conselho você daria para os jovens do século XXI? Estudar, praticar uma atividade física, um esporte, seja uma arte marcial, uma musculação, que ajuda também a mente do indivíduo, e usar a cabeça para coisas boas, ser inteligente e abraçar as oportunidades que tem esse mundo digital também, que é uma grande vantagem também, que a pessoa está conseguindo se sustentar, conseguir meios legais para estar vivendo. A gente trabalha também, além de irrigação, saneamento, pavimentação, né? Que foi uma atividade que foi incluída bem depois, doação de equipamentos para pequenos produtores, pequenos empreendedores. Mas a minha parte mesmo específica é pavimentação. E a gente vai aos municípios, né? Eles recebem os recursos e a gente acompanha se os projetos estão seguindo realmente o que deveria, né? Agora, não é uma pergunta, é um conselho que eu dou para vocês. Um conselho que eu daria, né, para vocês que estão, né, talvez aí saindo do ensino médio e estão pensando, né, em ingressar em alguma carreira profissional, é pensar direitinho, né, no que você quer seguir, naquilo que você realmente goste, né, naquilo que você tem interesse, no que você se identifique, porque a princípio quando a gente escolhe uma profissão, a gente quer que ela seja pro resto da vida, né, então é um tempo muito longo e a gente tem que gostar do que faz. É muito mais prazeroso você trabalhar todos os dias com algo que você gosta, né, você acaba se dedicando mais, você se frustra menos, né. Então, primeiro é pensar bem direitinho no que você quer fazer, né? Para que você possa se dedicar inteiramente a essa profissão. Outro conselho que eu dou é que dificuldades a gente vai encontrar em todo o percurso, né? A vida adulta em si, a gente tem muitas dificuldades, né? E a vida profissional não é diferente. E isso não é só para engenharia civil, é para qualquer profissão, né? A gente vai ter muitos obstáculos, dificuldades, o mercado de trabalho já é um próprio obstáculo, assim, né?
Então, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que superar esses obstáculos e seguir em frente, porque quando você chega, né, num certo patamar, você olha para trás e você vê que aquelas dificuldades, na verdade, foram experiências, né? Foi aprendizado, te amadurece como profissional e também como pessoa, né? Você sabe lidar melhor com as situações. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, é um conselho muito importante, né? E assim, outro que juntamente com esse, é agarrar todas as oportunidades que vocês conseguirem, né, logo depois de formados, depois, né, de concluir a graduação, você agarrar qualquer oportunidade que você tiver, né, para ter experiência. Elas são muito enriquecedoras, né, é uma escada, então você começa mesmo de baixo para subir, né, então você com essas experiências, que mesmo que sejam menores ou que você acha que não é a sua profissão, que não é aquilo que você sonhava, que é aquilo que você esperava, aqui vai te enriquecer e vai te ajudar muito a crescer. Então é um conselho que eu dou, porque eu já passei por muitas experiências assim, desse tipo, e foi muito bom pra minha vida profissional. E o último conselho que eu dou é para vocês se especializarem mesmo, estudarem, focar nos objetivos e correr atrás realmente disso, sabe? Estudar bastante, porque a gente nunca para de estudar, né? Quanto mais o tempo passa, o mundo tá ficando diferente, novas tecnologias, então a gente nunca vai parar de estudar. E quanto mais você estuda, assim, sabe? Quanto mais você se especializa, mais você se destaca no mercado, né? Mais você alcança lugares que você achava que você não queria alcançar, né? E até uma frase bem clichê, né? Que o conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, hoje, se perguntarem pra Jamile 6 anos atrás, se eu imaginava o que eu estaria fazendo, né? 6 anos depois, onde eu estaria, eu não acreditaria. Se me falassem onde eu estou, eu não acreditaria, sabe? Então, todas essas experiências me fortaleceram, né? Tudo que eu me dediquei para eu estar num lugar melhor hoje, né? Ou no futuro. Então é isso. Eu acho que a gente tem que se dedicar bastante e correr atrás dos objetivos, estudar. E é isso, gente. Fiquem com Deus, um abraço. Foi ótimo participar dessa experiência.